Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast para fazer direito. Hoje tem a satisfação e o prazer de estar conversando com o professor Márcio Ponte, cientista político, sociólogo e analista de economia. Ele é diretor de estudo e pesquisa da FAPESPA, é isso? Sim. Quase que eu errei, do governo do estado do Pará. Então comente para o pessoal que, inclusive, também, desculpe, mas não conheço, o que é a FAPESPA, o que faz, qual a sua função. Explica um pouco para que as pessoas consigam entender um pouco mais sobre a sua atividade hoje. Bem, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, seu, Paulo e do Mário, para poder estar aqui no podcast para fazer direito, né? Eu tenho acompanhado as entrevistas e me honra muito poder fazer parte desse leque de entrevistados de alta qualidade que eu tenho visto aqui, né? Com destaque assim para duas entrevistas que eu gostei muito, que foi a entrevista do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, né? Ex-ministro, agora aposentado, e a entrevista do Cacai, né? Um advogado famoso, né? Que trabalha nessa seara do direito político eleitoral, no escritório renomado de Brasília, e foram duas entrevistas que me chamaram muita atenção e me honra muito mais uma vez estar aqui com você, Paulo. E é uma oportunidade também que a gente tem de falar para os telespectadores que estão acompanhando a gente aí nas redes sociais que a FAPESPA é um órgão do governo do estado. Ela é uma FAP, uma Fundação de Amparo a Estudos e Pesquisas. Cada unidade da federação tem uma FAP, né? Em São Paulo é a FAPESP, em Pernambuco é a FAPESPE e assim por diante. No Pará é a FAPESPA, PA, entendeu? Entendi. Cada unidade da federação tem uma. E todas elas têm como principal missão fomentar a pesquisa. Como é que fomenta a pesquisa? As universidades ou as instituições de ciência e tecnologia apresentam uma pesquisa para a FAPESPA analisa e depois de pareceres que são dados por pareceristas ad hoc, se é válido ou não aquele projeto, ela banca bolsa, ela banca equipamentos, laboratórios e assim por diante. Então isso a gente chama de fomento, é aquilo que demanda que vem de fora para dentro para a fundação. Mas a FAPESPA do Pará, ela é diferente de todas as outras FAPs do país. Por quê? Porque a FAPESPA do Pará, ela incorporou em 2015 um órgão do governo chamado IDESP, que era o Instituto de Desenvolvimento de Pesquisas Sociais e Ambientais, de Pesquisas Socioeconômicas. E o IDESP foi incorporado à FAPESPA. E a FAPESPA, além de fomentar a pesquisa, ela também produz pesquisas. Ela faz nascer pesquisas de dentro para fora, que são de interesse da sociedade paraense e da administração do estado do Pará. Ou seja, além de fomentar, a gente também produz pesquisa. E eu sou justamente um dos diretores que produz pesquisa, que é da Diretoria de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas e Análise Conjuntural. Então nós produzimos diversos estudos. Nós produzimos os boletins. Os boletins são estudos anuais, que eles pegam um setor da economia específico, como segmento, através de uma nota técnica, e faz uma análise daquele setor. Por exemplo, a gente tem o boletim da indústria, mas a gente tem o boletim da mineração, a gente tem o boletim da agropecuária e tantos outros. Assim como nós temos dentro de um segmento, por exemplo, da agropecuária, da agricultura, a gente tem uma importância específica do açaí para a economia paraense. Aí a gente produz, além do boletim agropecuário, uma nota técnica sobre a economia do açaí, ou uma nota técnica sobre a cultura do cacau. Todos esses estudos nós produzimos. Esses estudos eles são gratuitos e eles funcionam, eles estão disponíveis no nosso site, inclusive. É só você colocar no Google lá, fapespa.gov.pa, ou coloca só FAPESPA no Google mesmo, que você vai entrar diretamente no site da FAPESPA, ou no seu buscador que você utiliza normalmente, né, ou pelo iPhone, o Safari, né, ou pelo o Google, que é no sistema Android. E você entra no site da FAPESPA e vai ter a oportunidade de ver e de baixar todos esses estudos gratuitamente, que servirão tanto para a tomada de decisão em políticas públicas, estou falando do governo do estado, eu estou falando dos municípios, das prefeituras, assim como decisão de investimentos do capital privado.
Ora, se você vai investir numa cidade paraense, no mínimo você tem que saber o que tem nessa cidade. Quais são os números dessa cidade, seja naquele setor que você vai investir, ou seja os números sociais também, que isso é outra variável importante para o seu investimento. Então, você tem condições de utilizar os estudos da FAPESPA como uma verdadeira bússola para a política e para o setor privado, para o desenvolvimento, decisão de políticas públicas e para a decisão de investimentos. Tem a tomada de decisão assertiva. Sim, com as informações. É com mais segurança. E decisões qualificadas, por quê? Porque se foram baseadas nos estudos da FAPESPA, os estudos da FAPESPA são todos organizados a partir de plataformas oficiais. Então, todos os números que nós trabalhamos são números oficiais. Está falando do Banco Central, nós estamos falando do DataSUS, nós estamos falando das plataformas presentes no Ministério da Educação e assim por diante. Agora tem uma coisa extremamente interessante no cenário. O prefeito que foi eleito, ele vai ter uma tarefa extremamente incrível, né? Que é a questão da COP30, que será realizada no seu mandato e que vai trazer muitos recursos. Então, ou seja, provavelmente ele entrará para a história como prefeito da cidade de Belém. Como que você vê a questão da COP30 como evento? Quais seriam as dificuldades a serem enfrentadas e quais as benéficas que deixará para o Estado? Para o Estado, não, para o município e para o Estado também, né? Olha, secundariamente. Bem, você perguntou agora há pouco, né, se talvez valesse a pena o Beto Faro, se for o candidato a prefeito de Belém, largar o Senado, né, para vir enfrentar uma prefeitura com tantas dificuldades como Belém. Mas no cenário de COP e na perspectiva de investimentos bilionários que está se prevendo aqui para a cidade, talvez seja vantajoso ser prefeito de Belém para escrever seu nome na história. Justamente o enfrentamento dessas demandas de décadas, essas demandas de muitos anos de saneamento, de saúde, de infraestrutura, que a cidade precisa. O número de pessoas e o número de carros que existem hoje na cidade são muito maiores do que a sua capacidade de absorção. São necessárias muitas mudanças, mas virá-se grande aporte financeiro. Por isso que a Prefeitura de Belém, não obstante o fato de ser a capital do estado, de ser a metrópole da Amazônia, ela tem esse atrativo extra, que é a realização da COP com a previsão de investimentos bilionários na cidade. Então, a COP, ela vira também uma mola propulsora para aqueles candidatos que estarão alinhados com o que precisa ser feito com a cidade. Uma das razões para que existe a COP é para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Será que os programas dos candidatos a prefeito de Belém estão olhando para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Será que eles conhecem e sabem como usar isso dentro dos seus programas de governo? Porque se você fizer um programa de governo desconectado com a agenda da ONU, como é que você vai juntar as suas políticas públicas propostas com a realização da COP? Num movimento contrário, na verdade, os programas têm que estar alinhados com essa outra realidade. Nós já não estamos mais falando de um orçamento bem menor do que as demandas da cidade, mas nós estamos falando desse orçamento com o plus dos investimentos da COP. E o que se espera, como diz a vice-governadora Hanna, que coordena o grupo de trabalho da COP, como diz o governador Helder, que é o responsável por ter trazido essa COP para cá, a COP tem que deixar um legado. A gente pode comparar a COP assim, e até parecida a palavra, né, com uma Copa do Mundo. A COP é Conference of Parts, a Conferência das Partes, a reunião mais importante da ONU que ocorre no ano, né, nos finais dos anos, do exercício daquele ano corrente, como aconteceu agora, em outubro, para discutir as questões climáticas, a questão da sustentabilidade, que hoje urge no mundo. É só a gente ligar a televisão, é só a gente olhar nas nossas redes sociais, que a gente vê inúmeros acontecimentos catastróficos da natureza no mundo, resultado desse desequilíbrio. Portanto, a realização desta conferência
na cidade de Belém, ela também deve estar pautando, direta ou indiretamente, a eleição do próximo ano para a Prefeitura de Belém. E o que se espera é justamente esse legado. E o que está em disputa é quem é que vai administrar a gerência desse legado que Belém pode receber e se tornar realmente, novamente e de fato, a metrópole da Amazônia. A grande porta de entrada do mundo internacional para conhecer a Amazônia e discutir clima e sustentabilidade dentro da Amazônia, que é um dos lugares que pode ser responsável por este reequilíbrio ambiental do planeta, Paulo. É interessante, eu gosto muito desse tema, porque como a COP30 vai ser realizado aqui no Pará, e então tem uma questão que me chama muita atenção, que é a questão da compensação. Muito se fala da preservação da floresta amazônica. Todo mundo fala isso, no mundo inteiro fala isso, mas para preservar a Amazônia tem que deixar de fazer abertura, tem que diminuir a questão da agricultura. Então, ou seja, existe uma perca. Muitos desses países e mesmo estados nacionais já desmataram, já incorporaram ao setor agrícola ou pecuária, tem rendimento dessas localidades, todavia não permite que seja feito o mesmo aqui, então, ou seja, gera um prejuízo. Teoricamente, esses estados e países que já fizeram esse desmatamento deveriam fazer uma compensação para o estado do Pará, o qual não pode ocorrer o desmatamento, pois geraria prejuízo a todos. O que você veria nessa situação? Eu acho que não é bem nesse sentido, sabe, Paulo? Porque vamos olhar para a questão da pecuária, né? Depois eu vou entrar na agricultura que você mencionou. A gente tem mais ou menos 24% do estado do Pará que já foi antropizado. Já tem interferência do homem. E a gente tinha uma média de mais ou menos 0,9 boi por hectare, né? A pecuária extensiva. Se a gente simplesmente trocar o modelo extensivo pelo modelo intensivo, né? Aí você vai aumentar a produtividade sem ter que derrubar nenhuma árvore. Não, sim. Por exemplo, a mesma coisa se aplica à agricultura. Então, o hiato entre a preservação da floresta e o desenvolvimento da agropecuária produtivo, ele não é contraditório. Não, mas eu não me fiz entender. O que eu quero dizer é o seguinte: no Pará, se você for comprar alguma área e for trabalhar com produtividade, você vai poder desmatar quantos por cento dessa área? 30%? 20. Vai depender do solo, 20%. Dependendo da região. Ok? Então, ou seja, a gente tem 20% para exploração, teoricamente. Nos outros estados, teria 70%. Em alguns países, era 100%. Já foi desmatado e utiliza para agricultura. Eles impõem essa responsabilidade do desmatamento ao estado do Amazonas. Então, se eles querem que mantenha essa floresta em pé, eles deveriam fazer uma compensação. Mas é justamente isso que o governo do estado está fazendo. O que o governo do estado está fazendo? Agora ele vai lançar, está previsto para logo, o primeiro edital de concessão de floresta pública para captura de carbono do país. Veja só, a ideia do governador é transformar a floresta em pé num commodity. Mas a gente não pode empatar o desenvolvimento. Não é? Como você mesmo está mencionando, Paulo. Portanto, a solução é justamente o pagamento pelos serviços ambientais. Se você tem um rio, se você tem um leito de rio, a foz de um rio, se você tem floresta, se você tem uma fauna diversificada, tudo isso deve ser monetizado. Então, além da captura de carbono, se pretende se criar uma economia da floresta, justamente para atender essa população. Da biodiversidade, sim. Que é um dos grandes projetos do governo do estado, que é o Planbio, o Plano de Bioeconomia. Uma das grandes pensamentos do governador que está sendo executado, assim como tem o Plano Amazônia Agora, que já foi aprovado durante a gestão do primeiro mandato. E a ideia de que essa economia sustentável é a economia que vai preservar a floresta, que vai incentivar a produção da riqueza da floresta, agregar valor a esta riqueza e gerar
emprego e renda para a população que mora nessa floresta. Mas isso seria uma rentabilidade da Sim. floresta. Mas e a questão da recompensação pelo desmatamento? Mas é isso que é o crédito de carbono, a redução de emissões de gases, que é a política de REDD. Tudo isso está previsto num plano que não está sendo pensado somente, está sendo desenvolvido. Eu não acho que seria uma recompensa, seria um pagamento atual, mas é questão histórica. Ah, pois é, isso Entendeu? realmente Isso que é eu uma coloco. questão mais difícil, sabe, Paulo? Porque o que passou, né, o que foi para trás, por exemplo, a gente vê um modelo de desenvolvimento de mineração aqui, que criava as grandes piscinas, os grandes lagos, como aconteceu em Brumadinho, em Mariana, que rompeu a barragem lá. Hoje em dia, se você for em Canaã dos Carajás, na S11D, a mineração já não é mais nem feita com água. Não cria mais essa bacia. Mineração feita a seco. Não utilizam mais nem tratores e picapes. Não, é um sistema de correias. Tem 2 fábricas de correias lá em Canaã dos Carajás. Então, nessa região, Canaã e Paraupebas. Portanto, a tecnologia avança e o cenário muda. E aí a gente tem que se adaptar a esse cenário. A ideia é que a gente faça a floresta em pé valer mais do que a madeira e o boi que vai para lá. Essa que é a ideia. E nas áreas que tem agricultura e pecuária, através da tecnologia, aumentar a produtividade sem ter que necessariamente aumentar o espaço onde está sendo produzido aquela cultura. Essa que é a ideia. Então, realmente não é fácil equilibrar isso, mas a gente vê pela primeira vez na história um governador do Pará ter uma preocupação de fato com o meio ambiente. E a gente vê isso através das leis, através dos decretos, através daquilo que é votado na Assembleia Legislativa pelo Poder Legislativo, quando o Executivo manda um projeto. Bom, no cenário nacional, como o nosso governador hoje se apresenta, o governador Helder Barbalho se apresenta no cenário nacional para presidente da República? Bem, Mário, eu acho bem interessante essa pergunta, porque eu posso vaticinar aqui para você, Paulo, e para as pessoas que estão nos acompanhando aqui no podcast Para Fazer Direito. Provavelmente, Helder Barbalho é um nome fortíssimo a concorrer à presidência da República pelo MDB e mais, com possibilidades reais de se tornar o primeiro presidente da República amazônida da história do Brasil. Não tenha dúvidas disso. Por quê? Primeiro, o nível de aprovação na reeleição do governador Helder Barbalho. Por quê? Porque ele foi o governador mais bem votado do país, proporcionalmente falando. Ademais, isso demonstra que entre gregos e troianos, ou seja, entre esquerdistas, petistas, lulistas e bolsonaristas, o governador Helder Barbalho tem aprovação. Soma-se a isso a questão das usinas da paz. Por quê? Porque são um tipo de política pública que consegue, através da gestão, reduzir drasticamente os crimes violentos nos bairros e nas cidades mais violentas do estado do Pará. Eu estou falando de Belém, de Marituba e de Ananindeua. Estavam nos rankings das cidades mais violentas do país. E você colocando um equipamento público de altíssima qualidade dentro desses bairros violentos, lá no foco da violência, você não vai trazer aquele equipamento público para a praça central do bairro. Não, você vai lá dentro da periferia. E quando você causa esse impacto de políticas públicas, isso demonstra para a população, e ela não tem somente a sensação, mas ela percebe na prática a presença do Estado, com cursos profissionalizantes, com piscina para as crianças e os próprios adultos e idosos fazerem natação, quadras poliesportivas, bibliotecas. Ademais, é um lugar bonito também. É um lugar que você pode praticar o teatro, praticar as artes e fazer inúmeras atividades que vão, sim, competir com a criminalidade. Porque o jovem, o adolescente, as próprias crianças são vítimas fáceis da violência e da criminalidade. É justamente pelas faltas de opções, pela ausência do Estado. Então, o governador Helder fez o movimento inverso. Ele fez o Estado cada vez mais presente, equipou a polícia, por óbvio, aumentou o efetivo, melhorou o salário da polícia, porque a gente não vai enfrentar bandidos com um buquê de rosas.
Tem que enfrentar os criminosos, a criminalidade com armas e com equipamentos e com inteligência da polícia. Porém, para além disso, é necessário que se leve um pacote de políticas públicas para que o Estado se faça presente de fato, a população perceba isso e a própria criminalidade perceba isso. Por quê? Tem um caso bem pitoresco lá na Cabanagem, que antes da construção da usina, as escolas foram reformadas. E uma dessas escolas, que era uma escola técnica, ela era dominada pelos traficantes. E as crianças não podiam praticar educação física, porque os traficantes ficavam usando droga e vendendo droga na quadra da escola. Olha só que paradoxo, né? As próprias crianças não podiam usar a quadra da escola. Aí o governo veio com a mão forte, reprimiu a criminalidade com força, com a força policial, e deu tempo suficiente para que os próprios traficantes e a própria criminalidade ela percebesse a importância do próprio filho dele estar usando aquela quadra para praticar esporte, para praticar educação física. Portanto, é um processo de, vamos dizer assim, de valorização do seu espaço, daquele espaço que inicialmente é abandonado pelo Estado, agora o Estado está presente lá. Não só com a força da polícia, não só metendo o pé na porta, mas também abrindo a porta e convidando o cidadão para participar de uma política pública séria. E isso, desculpa interromper, Mário, e isso é que uma das razões pelas quais o Helder está, vamos dizer assim, nas luzes da ribalta do MDB nacional. O Helder está dando palestras em São Paulo, Brasília, para a cúpula do MDB, para os gestores do MDB, prefeitos, governadores, candidatos, de como políticas públicas, como as usinas da paz, que fazem parte da Secretaria de Cidadania, que hoje é dirigida pelo deputado Igor Normando, inclusive muito bem dirigido, está de parabéns o Igor pelo trabalho que está sendo desenvolvido nas usinas da paz. Nós estamos falando de dezenas de milhares de atendimentos na cidade toda, dos mais diversos serviços através das usinas da paz, que podem ser feitos. Então, isso gabarita, mostra, né, que Sim. como a gestão estadual de Helder vira uma vitrine para o MDB nacional. Que o credencia a se candidatar à presidência da República. Não há dúvidas, né? Porque você pega um estado, né, que Está tem se tornando um modelo, não é isso? um passivo de décadas. Porque o Pará era o FONA, era o último lugar em tudo. Hoje em dia a gente vê uma virada fantástica. Hoje estão falando até bem do Pará. Exatamente. Hoje a gente vê, eu vi inclusive, quero parabenizar a Joelma, a rainha do Pará, porque ela está levando, sempre trouxe, sempre teve orgulho de ser paraense, né? E eu vi agora num programa de entrevista de domingo, famoso, ela levando 2 isopores com polpa de cupuaçu, açaí do grosso. Ela até brincou, o humorista brincava, olha, eu quero do grosso, trazendo os produtos paraenses e fazendo uma verdadeira vitrine do que a gente tem de melhor das nossas cores, dos nossos cheiros, da nossa culinária, da nossa cultura, da nossa música, dessa coisa maravilhosa, desse verdadeiro caleidoscópio, né, de cultura, de riqueza, que é o estado do Pará. E o Helder está conseguindo virar essa chave, fazer com que toda essa riqueza produzida no estado do Pará ela consiga ser, de certa forma, distribuída, especialmente para quem mais precisa. Nós temos dezenas de milhares de paraenses que já foram atendidos pelo programa Sua Casa. Então, com toda essa explicação, nós podemos aqui, numa base política, vislumbrar realmente que Helder Barbalho será o presidente da República. Mário, Paulo, particularmente, Márcio Ponte, cientista político, eu acredito nisso verdadeiramente. Por quê? Porque quando você pega uma coisa muito ruim, como era o estado do Pará, em péssimos números, e consegue virar essa chave, consegue redistribuir melhor a riqueza, você consegue bater recordes de produção de diversos setores da economia, você consegue valorizar a população, até aquela da periferia, você começa a se credenciar de fato. Se você pode ajeitar o Pará, que estava em último lugar, talvez essa experiência exitosa aqui no estado do Pará possa servir para o Brasil também.
Por quê? Porque você vai pegar um presidente pela primeira vez da região norte do país. Você vai pegar um presidente pela primeira vez amazônida, que vem da região amazônica. E vai pegar um presidente que é um governador que durante os 4 anos do governo Bolsonaro ocupou esse espaço político internacional. Porque a gente sabe que o presidente Bolsonaro, Mário e Paulo, ele deu de costas, ele deu de ombros para essa agenda ambiental, para essa agenda da sustentabilidade, para essa agenda da mudança climática. E o governador Helder, com muita competência, e a gente sabe que não existe lacuna, e não existe espaço político, esse espaço ele é sempre ocupado quando ele é deixado, o governador Helder ocupou. Ao ponto de, agora em 2021, 2022, quando nós tivemos a eleição presidencial, o presidente Lula ainda não havia sido nomeado presidente da República, mas o governador Helder articulou a participação do presidente Lula nessa COP passada, que foi no Egito. E agora, juntos, anunciaram, o presidente Lula e o governador Helder oficializaram, por uma decisão da ONU, oficializaram a candidatura de Belém do Pará para ser sede da COP, agora no ano de 2025, e confirmaram essa realidade, que a COP vai ser realizada realmente na cidade de Belém. E isso muda tudo. Isso coloca a Amazônia como um todo no outro patamar. É a primeira COP que será realizada na Amazônia. E o ministro das Cidades, Jader Filho, reiteradas vezes tem dito: as pessoas elas não vivem no país, as pessoas elas não vivem no estado, as pessoas vivem na cidade, Mário. As pessoas vivem nas cidades, Paulo. As pessoas não estão na floresta amazônica dispersas na floresta, morando em copas de árvores. Nós não estamos tendo os jacarés, os nossos irmãos indígenas andando pelas cidades amazônicas. A Amazônia é um lugar multifacetado, multicultural, multi-humano. Quilombolas, indígenas, exploradores, pessoas que cometem crimes, mas também a maioria da população boa que vive aqui. Nós temos essa miscelânea toda aqui. Então, representar esse povo todo, como o Helder tem feito, porque o governador Helder, ele é também o presidente do consórcio de governadores da Amazônia. E o Jader Filho é ministro das cidades. Então, a gente tem 2 forças políticas poderosíssimas nesse cenário para trazer a COP para cá. Ademais, a gente tem um outro ministro que representa, que está numa pasta importantíssima para essa COP, que vai ser realizada em Belém, que é o ministro Celso Sabino, ministro do Turismo. Então, veja só, o ministro das Cidades é paraense, ama Belém. O ministro do Turismo é paraense, ama Belém. E o governador paraense do Pará, Helder Barbalho, que também ama Belém. São 3 forças gigantescas que vão conseguir, certamente, através dessa COP, trazer a transformação que Belém precisa, que Belém anseia há tanto tempo, há décadas. Uma cidade que é uma das cidades mais antigas do país, uma cidade que tem uma potencialidade gigantesca, uma cultura secular, uma arquitetura que na Belle Époque, inclusive, inspirou a arquitetura da então capital Rio de Janeiro. Essa Belém precisa realmente desse choque de políticas públicas que vão desde a infraestrutura até a valorização da sua cultura. E nada mais como ter um ministro do turismo como Celso Sabino, um ministro das cidades como Jader Filho e um governador como Helder Barbalho compromissados com a nossa cidade e compromissados com essa COP, para que essa COP realmente ela traga um legado, como diz a vice-governadora Hannah Gassan, que é mesmo a coordenadora pelo governo do estado do grupo que está organizando a COP. Como ela sempre diz, a floresta é feminina. A palavra floresta é feminina. E essa é a primeira COP a ser realizada na floresta. Como diz o ministro Jader, dentro das cidades amazônicas. Como diz o ministro Celso Sabino, para trazer turismo do mundo inteiro para vir aqui para a nossa região, para vir aqui para nossas cidades aqui no Pará, para vir aqui para a nossa capital, Belém. E o governador Helder Barbalho, que é o grande fiador dessa COP. Não há o que tirar de Helder
realmente a responsabilidade de ter sido a locomotiva, o timoneiro que guiou este barco até chegar esse momento da aprovação de Belém para ser a sede da COP no ano de 2025, a COP 30, que será realizada pela primeira vez numa cidade amazônica. No cenário nacional, doutor Márcio, você visualiza o quê? Bolsonaro teria capacidade de retornar aos pleitos à presidência? O Lula teria gás para um novo mandato? Quando eu digo gás, teria capacidade política e capacidade física, emocional para mais um mandato? Ou abre de fato um espaço para uma nova geração ao pleito à presidência, como você mencionou no caso do Helder Barbalho, que pode gerar alguns desconfortos, haja vista que ele é do MDB e o Lula, sendo PT, ele teria o intuito de alguém filiado à sua bandeira para a presidência posterior a dele, se porventura ele desistir do pleito na próxima eleição. Bem, Paulo, muito boa a sua pergunta, né? E é uma oportunidade que a gente tem aqui, Mário, de esclarecer o grande público que está nos acompanhando aí a respeito desse cenário nacional. Eu acredito que o bolsonarismo, ele ainda tem uma força. Tanto que na pesquisa mais recente realizada pelo Datafolha, ela mostra que 30% dos entrevistados declaram apoio a Lula ou ao PT, e 30% se dizem de esquerda, né? E 30% e 25% desse eleitorado se declara de direita ou bolsonarista. Então, a gente ainda percebe uma polarização política, apesar de o governo Lula, no seu primeiro ano, já está demonstrando ser bem superior ao governo Bolsonaro. Em que sentido? Primeiro, a gente vê que é um governo não negacionista com a ciência. A gente viu o Bolsonaro negando a vacina, a gente viu o Bolsonaro dizendo que a Covid era uma gripezinha e outros absurdos que, infelizmente, o presidente disse e deu um mau exemplo nacional. Agora, os erros que o Bolsonaro cometeu parece não ter arranhado essa imagem criada como grande líder da direita. Por outro lado, as condenações que se avizinham... Mas o que tu visualiza que ele não perdeu o apoio? Em que as pessoas se fiam, como você mencionou aí? Exatamente, o eleitor brasileiro, em média, é um eleitor conservador. Nós temos uma tradição no século XX que nós passamos praticamente por um período de um terço do século XX sob a égide de ditaduras. Nós tivemos o Estado Novo, né, de 37 a 45, com Getúlio Vargas, uma ditadura. Depois nós tivemos mais 21 anos de ditadura, né, de 1964 a 1985. Então, some-se isso, a gente tem 30% do século XX sob ditaduras. E isso quer dizer que a gente passou por um processo de redemocratização, nós tivemos uma Constituição em 1988 promulgada, né, eleições diretas gerais a partir de 1990, mas mesmo assim existe um ranço muito grande desse conservadorismo. Tanto é o apoio que o Bolsonaro teve carregando bandeiras que a gente pensou que estavam abolidas da política brasileira. Até um dia desse, era vergonhoso se dizer de direita. Havia uma vergonha de se declarar de direita. Havia uma verdadeira barreira moral em você defender a ditadura militar. E essas barreiras foram quebradas pelo Bolsonaro e ele conseguiu se comunicar com essa parcela da população, do eleitor médio, que é ultraconservador, que é contra o aborto, que é a favor dessa pauta do conservadorismo, é contra o casamento gay, LGBTQI+, e assim por diante. Então, o Bolsonaro consegue dialogar com essa parcela do eleitorado. E mesmo o presidente Lula voltando com os programas sociais, voltando com muito vigor, e o ministro Jader Filho cofiador dessa política, o Minha Casa Minha Vida, distribuindo moradia subsidiada para a população pobre e para a população também de classe média baixa, porque tem várias linhas do Minha Casa Minha Vida. Durante o governo Bolsonaro, nenhuma casa foi construída para as pessoas que estão na primeira faixa, na faixa mais pobre, por exemplo. Mas mesmo assim, com essa recuperação da economia, em que o mercado já aponta para uma projeção de inflação menor e de PIB maior,
mesmo com a recuperação no salário mínimo, mesmo com as diversas políticas sociais que foram retomadas pelo presidente Lula, o eleitorado continua polarizado. E isso se deve, Paulo, como você estava completando a pergunta, em parte a esse ranço que existe de uma cultura ainda ditatorial, uma cultura extremamente conservadora, que, em defesa desses valores do conservadorismo, passam por cima até dos benefícios econômicos que podem ser sentidos por um governo de oposição ao Bolsonaro, que no caso é o presidente Lula. Então, apesar desta força do bolsonarismo, que parece até ser maior do que o próprio Bolsonaro, nós temos, por outro lado, o retorno da, vamos dizer assim, normalidade política no país. O presidente do Senado dialogando com o presidente da República, dialogando com o presidente da Câmara. A gente sabe que Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, foi fiel escudeiro de Bolsonaro, segurou todos os pedidos de impeachment que foram solicitados à mesa diretora da casa na época do governo Bolsonaro, mas consegue dialogar perfeitamente com Lula, e Lula dialoga com Arthur Lira. Isso demonstra a volta dessa normalidade, por assim dizer, que a gente chama de normalidade, é a tolerância, né? Eu não preciso odiar o meu adversário político, eu não preciso querer destruir, liquidar o meu adversário político, eu não preciso matar o meu adversário político. Porque a gente teve casos de pessoas que tiraram a vida das outras, né, por causa de política na campanha passada, né? Pessoas da direita, de muita violência, tirando a vida de pessoas da esquerda, pelo simples fato de estar apoiando candidatos diferentes, né? Isso, infelizmente, foi uma realidade que a gente viu no país. Então, se por um lado existe essa força ainda do bolsonarismo, ainda um rescaldo do bolsonarismo, existe essa renovação, essa volta da normalidade. E isso coloca novamente um partido como o PT e uma presidência gerida com responsabilidade institucional, responsabilidade política também e responsabilidade eleitoral, coloca o PT como favorito e o Lula realmente favorito a um segundo mandato novamente. A gente está no primeiro ano do governo ainda, é cedo para avaliar, mas os números são muito positivos no que diz respeito à economia, no que diz respeito à inflação, no que diz respeito a juros, a taxa Selic, né, que foi um embate pessoal do presidente Lula com o presidente do Banco Central, né, que é um presidente que vem desde a gestão do Bolsonaro, nomeado pelo Bolsonaro, mas que tem um mandato descolado do mandato político, né, justamente para dar uma autonomia para o Banco Central. E a gente vê todos esses sinais apontando para a recuperação econômica do Brasil. E essa recuperação econômica, não há dúvidas nenhuma que ela vai servir também como um cheque em branco, né, quando a população já come carne de novo. Né, a gente viu cenas grotescas, pessoas brigando por osso. Eu também não vou dizer que não exista isso mais, né? Porque isso pode estar acontecendo ainda. Mas a gente vê uma baixa estratosférica no preço da carne no país. O Lula até brinca com a questão da picanha, né? Que vai voltar a comer picanha. Né, a gente vê o equívoco de políticas, Bolsonaro defendendo uma política de flexibilização, de armamento da população, e a maioria da população tendo que precisar de programas sociais. Uma grande parte da população abaixo da linha da pobreza, né? Então, são pautas que são muito divergentes das reais necessidades imediatas de curto, médio e longo prazo do país. Mas, mesmo assim, continua com uma força política, né? A gente vê também que o Lula se comprometeu em não vir mais candidato. Ele chegou a falar isso. Mas, em política, como a gente costuma ver aqui no Pará, até boi voa, até o boi avoa, como diz o caboclo, né? A gente vê até boi voando, né, na política. Então, tudo pode acontecer. Agora, se o Lula não vier, eu não tenho dúvidas que novas lideranças surgem. Agora, a gente não vê um governador com mais visibilidade nacional, de um governador que é pauta nacional, que os programas nacionais de política têm convidado para falar. Falo de canais como a Bandeirantes, de canais como a Globo News, a CNN e tantos outros que fazem coberturas de padrão internacional. Tem convidado Helder Barbalho, tem convidado Jader Filho para dar inúmeras entrevistas. Basta a gente olhar as redes sociais, basta a gente ver a televisão, seja a televisão paga, seja a televisão aberta, né, a verdadeira onipresença, né, do governador Helder e do próprio ministro Jader Filho
nesses programas, o que demonstra a riqueza das políticas públicas que estão sendo executadas por esses políticos e o que cacifa mais ainda o Helder. Eu não vou me arriscar aqui a dizer que o Jader Filho é o ministro preferido do Lula, mas certamente ele é um dos preferidos, porque trabalha muito, trabalha dia e noite, e o tempo todo, durante o seu discurso, quando ele está anunciando as políticas públicas do Ministério, a primeira frase sempre tem a palavra presidente Lula, colocando o presidente Lula, dando crédito para o presidente Lula, assim como a gente vê também o secretariado do governador Helder Barbalho dando os créditos para o governador Helder Barbalho. Mas a gente vê esse destaque para o Jader Filho. Um ministro que tem trabalhado muito, é um ministro que tem estado presente em situações muito delicadas, porque o Ministério das Cidades é responsável quando acontece alguma catástrofe numa cidade também. E isso faz com que ele esteja muito presente com o presidente Lula e que sirva também como mais uma referência que fortalece uma possível candidatura a vice-presidente, talvez, de Lula, se o Lula viesse novamente. Helder é um grande nome, né? Depende do jogo também que está se sucedendo em São Paulo, né? A vinda do Datena, a Tabata Amaral no PSD, que é o partido do Geraldo Alckmin, que é o vice-governador, o vice-presidente da República, né? Que é muito forte, foi governador por diversos mandatos em São Paulo, pelo PSDB. Tem muita força, né? Força para talvez ganhar a prefeitura ou vamos ver como é que vai se desenrolar esse jogo na prefeitura de São Paulo. Porque as eleições municipais, Paulo, de uma forma geral, elas são um termômetro para as eleições gerais de governador, de presidente da República, de deputado federal, de deputado estadual e de senador, né, que são as próximas eleições gerais. Então, voltando aqui, a gente falou um pouco aqui da questão nacional e a questão estadual. Quem seria a pessoa que daria continuidade ao legado do Helder Barbalho nos próximos mandatos? Isso. Muito bem colocada essa questão, Paulo, porque para que o Helder não vai mais disputar o governo do estado nesse momento, porque ele já está no segundo mandato. Mas ele tem um apoio extremamente grande. Provavelmente a pessoa que ele apoiar será o próximo governador. Quem que você acha que ele irá apoiar para ser o governador no próximo mandato? Da mesma forma que eu tenho dito também como prefeito, para o próximo prefeito de Belém, Helder Barbalho é o principal cabo eleitoral, assim como é o principal cabo eleitoral para o próximo governador, que deve ser escolhido por ele e deve receber o apoio que ele também recebe. Então hoje a gente vê uma atuação especial de uma pessoa que ocupou uma secretaria muito importante, que foi a Secretaria de Planejamento e Administração, a CEPLAD. Eu estou falando da vice-governadora Hanna Gassan. Ademais, a Hanna, além de não ser uma vice-governadora qualquer, porque ela é uma vice-governadora atuante, ela está o tempo todo trabalhando em todas as regiões do estado, com inaugurações, trazendo políticas públicas, e hoje detém a extrema confiança do governador também. Ela é, além de tudo isso, a coordenadora do grupo de trabalho da COP, que vai ser realizada em Belém. Então, juntando essas responsabilidades todas, o Helder ele tem representado muito o estado do Pará a nível nacional e a nível internacional. E a Hanna, ela tem por diversas vezes ocupado o cargo de governadora interina nas viagens do governador Helder e tem desenvolvido as atividades de governador no exercício, quando ela está enquanto governadora, e também como vice-governadora, o tempo todo recebendo prefeitos e políticos de todas as regiões do estado do Pará para atender demandas. Ou seja, o gabinete dela, quando ela está na cidade, no palácio, ela está recebendo políticos do estado todo. Sejam eles prefeitos, vereadores, deputados estaduais, ou deputados federais ou senadores. Quando ela não está no seu gabinete, ela está nas regiões, nos diferentes municípios, em loco, fazendo inaugurações e trazendo políticas públicas. Ou seja, ela está praticamente exercendo um cargo, tipo assim, eu diria, fazendo uma analogia, né, com o modelo inglês, de primeira-ministra. E o Helder Barbalho como se fosse o chefe do Estado, a representação do Estado. Que de fato hoje, né? Hoje é o que tem acontecido. Não que o governador não esteja governando, não é isso. Mas é que as atribuições e as exigências e as demandas
que tem surgido para o Helder, diante de tudo isso que a gente falou aqui, a possibilidade de uma candidatura à vice-presidência ou mesmo à presidência da República, a possibilidade real de um dia nós termos um presidente da República da Amazônia, e essa liderança da Amazônia, dos governadores da Amazônia, e que está trazendo uma COP para a Amazônia, isso tem gerado novas agendas, e muitas novas agendas nacionais e internacionais para o Helder, o que exige, né, que cria uma condição, uma contingência para que haja um vice-governador presente e que seja da confiança do governador. E a Hanna consegue reunir todas essas características. Ela consegue ser competente, ela consegue ouvir as pessoas, porque recebe a todos no seu gabinete. Ela está presente, porque a marca do governo é governo presente. Ela está presente nos municípios, nas cidades, nas diferentes regiões do estado. E está representando muito bem o governador, detém a confiança do governador. Ela junta lealdade e competência, porque na política a gente precisa ter lealdade e competência, mas principalmente nessa ordem, Paulo. Por quê? Porque não adianta ser competente se eu for desleal. E o que a gente tem visto sucessivamente aqui na nossa história política recente, eu não vou citar nomes aqui, de traições horrorosas que têm acontecido. Ou a tentativa de fazer política de terra arrasada, destruir o que o anterior fez. Ou tentar abandonar o legado do que já foi construído. Ou ficar numa briga visceral, figadal, que só quem perde é a população. O Helder conseguiu amalgamar diferentes forças políticas em torno de si. Na presidência do deputado Chicão, na Assembleia Legislativa, um estudo recente divulgado pela Assembleia Legislativa demonstrou uma taxa de aprovação gigantesca, da ordem de 90% dos projetos que foram votados, dos projetos que foram colocados para ser votados e foram aprovados. Isso quer dizer que têm sido aprovados projetos das mais diversas matizes. Se o projeto é bom, não interessa se ele é de direita, se ele é de esquerda ou se ele é da situação de centro. O projeto é votado e é aprovado pelos parlamentares. Se vai trazer benefícios para o estado do Pará. E essa maturidade política é muito importante mesmo. O Poder Legislativo está de parabéns sobre a presidência do deputado Chicão por ter sido um ator importantíssimo na aprovação de leis que são necessárias para que o estado do Pará avance e para que nós possamos realizar uma COP com sucesso aqui. Já pegando o gancho aqui do vereador, deputado, né, Chicão, e já entrando numa seara um pouco menor, que seria a questão das prefeituras, que será os pleitos no ano que vem, e tem vários nomes surgindo para possível vaga de Belém e prefeito das demais cidades aqui no estado do Pará. Qual a sua análise sobre os nomes e as possíveis pessoas que estarão assumindo o cargo de prefeito nos próximos mandatos? Bem, a literatura da ciência política nos ensina que quem está no controle da máquina, quem está no exercício da gestão, prioritariamente é quem tem maiores chances de ganhar a eleição. Aí a gente ouve dizer, tomando como exemplo Belém, a alta taxa de rejeição do prefeito Edmilson Rodrigues. Um pacote de políticas públicas. Mas qual que seria esse efeito? Essa rejeição frente ao prefeito atual. O que significa? Qual o impacto disso nas próximas eleições? A rejeição ela é uma coisa horrorosa. Mas a gente vê candidatos como Zenaldo Coutinho, que foi prefeito de Belém, que tinha um alto índice de rejeição às vésperas da sua reeleição. Nós vemos prefeitos como Dulciomar Costa, que tinham índices estratosféricos de rejeição às vésperas da sua reeleição. E esses prefeitos se reelegeram. Belém é uma cidade difícil de administrar. Belém é uma cidade que tem um orçamento muito menor do que as demandas que existem de políticas públicas. De uma forma geral, os municípios brasileiros são assim. Vivem com muita dificuldade dentro desse modelo do Fundo de Participação dos Municípios, né? Então precisa de muito apoio de outras fontes, de muita inventividade, de apoio do governo federal, do governo estadual, de apoio ministerial, de diversas secretarias, para que o prefeito consiga administrar melhor
um pouco a cidade. É necessário que haja um choque de gestão realmente em Belém, que o prefeito Edmilson não conseguiu fazer. Mas se A gente vê a cidade suja. Mas essa análise... Então, por isso que é até importante a gente debater a questão específica de Belém. Sim. Hoje, o Edmilson ele está vinculado diretamente ao Helder Barbalho e ao presidente da República. Ou seja, ele teria tanto uma força estadual quanto uma força nacional para apoiá-lo na gestão do município de Belém. O que faltou, de fato? A gente vê que realmente, mesmo com apoio, muitas das políticas públicas que acontecem em Belém hoje são do governo do estado, não do governo municipal. Muitas delas. E o governo federal assumiu agora, né? Tem um ano apenas aí do governo federal. E um ano dessa... E nós estamos praticamente às vésperas da eleição municipal que ocorre no ano que vem. Então, realmente, o índice de rejeição alto demonstra que as expectativas colocadas no prefeito Edmilson foram frustradas para o eleitorado. Por quê? Porque foi uma eleição polarizada. Se a gente relembrar o capítulo da eleição de Belém, Paulo e Mário, a gente vai ver que foi uma eleição dividida. O delegado Eguchi, um outsider, alguém de fora da política, né? Um neófito, praticamente um desconhecido, quase ganha a eleição do Edmilson, que já foi 2 vezes prefeito da cidade e vinha disputando praticamente todas as eleições para a sucessão à prefeitura. É um nome que era lembrado a toda a eleição municipal. E quase o Eguchi ganha por efeito do bolsonarismo também, porque a eleição nacional foi polarizada, né? O Lula ganhou, mas dentro de um eleitorado praticamente dividido, ao meio. E a polarização essa que reverbera com a pesquisa que eu citei anteriormente do Datafolha, né? As pessoas que se declaram de esquerda e de direita. Quais seriam os nomes? Aí a gente vê o Edmilson Rodrigues, certamente vai disputar a reeleição. Agora, esse apoio do Lula e do governador Helder Barbalho também, eu acredito que ele está condicionado à conjuntura política, Paulo. Porque se o Edmilson continuar com um índice gigantesco de rejeição e ele não conseguir reverter isso e chegar às vésperas do pleito com uma certa inviabilidade política eleitoral, é provável que esse jogo mude. E a oposição, que eu digo a direita, vamos lá, e os outros grupos políticos percebem esse cenário. Vamos pegar o cenário, então. A gente pegando o cenário de rejeição extrema do Edmilson, quais seriam as peças que, igual esse tabuleiro aqui, né, de xadrez, quais seriam as peças que iriam mexer? A gente teria o cenário na possibilidade do PT lançar alguma pessoa com a... Sim, é porque hoje o PT, ele tá, vamos lá, né? O PT, o vice-prefeito da cidade é do PT, Sim. O Edson Moura, né? E tem esse acordo com o Lula aí, né? Então o PT vai lançar candidato, tendo um acordo com o Edmilson, tendo não. Agora, na possibilidade do PT lançar um candidato, quem seria o candidato do PT? Vamos falar do PT agora, né? Exato, essa que seria o cenário, que eu acho que é o cenário mais preocupante para o Edmilson, né? Isso. Talvez não, porque um cenário muito preocupante também, que eu vou mencionar daqui a pouco, é essa pulverização de candidaturas. Pode melhorar para o Edmilson a pulverização de candidaturas, mas a pulverização de candidaturas pode acabar fazendo com que um nome da direita surja e consiga reunir as forças da direita em torno de si e possa ameaçar a prefeitura. E o governador Helder Barbalho não pode correr o risco de perder as prefeituras da capital, da região metropolitana, que são fundamentais no jogo político para a sucessão estadual que vem logo em seguida. Mas no desenho aqui, para a prefeitura, teria o segundo turno. Independente, sem não dúvida, teria como fugir disso. Por mais fracos que fossem os candidatos. Então, mas se tivesse a pulverização no segundo turno, essas pessoas iriam formar um bloco. Né? A tendência é essa, mas voltando à questão do PT, né? A gente olha para o PT e vê parlamentares do PT, o partido encolheu muito no estado do Pará, né, na questão a nível nacional, né? O impeachment da Dilma, a reboque do impeachment da Dilma e de toda a campanha que teve, né, da prisão ilegal do Lula e tudo, né? Tem um rescaldo muito grande disso ainda, uma pecha muito grande desse rescaldo aí. Mas o PT está se recuperando agora, ganhou a presidência da República e provavelmente vai aumentar, a tendência é que aumente sua bancada de deputados,
né, federais, de senadores, de deputados estaduais, de prefeitos também, né, e governadores. A tendência é essa, porque tem a máquina da presidência da República, que é onde está a maior parte dos recursos. Mas voltando para a questão do PT aqui em Belém, aqui no Pará, a gente vai olhar quem é o principal parlamentar do PT. Quem é o principal prefeito do PT? Quem é o principal membro do Executivo ou do Legislativo que pode representar o PT? A maior força política hoje do Partido dos Trabalhadores é o senador Roberto Faro. É o senador mais votado da cidade de Belém. É quem tem um mandato maior de representatividade, o número de votos na casa dos milhões, mais de 1 milhão, 1,5 milhão de votos. Nós temos um senador atuante, que é da base de apoio do presidente Lula e é da base de apoio do governador Helder Barbalho. Aí a pergunta se inverte, Paulo. Num cenário como esse, em que o presidente da República é do partido do senador, que é a principal liderança política do PT aqui no estado do Pará, por que o Beto Faro não viria candidato a prefeito de Belém? Essa é a pergunta. Até porque ele, em características legais, ele não teria nada a perder. Haja vista que, se ele não for eleito, ele pode retornar para a vaga ao Senado. Agora, de uma visão política, a gente tem que analisar se seria uma coisa a agregar a ele, né? Pois eu não trocaria um cargo de senador para o de prefeito. Você faria isso? É uma boa pergunta. O ex-prefeito do Ciomar, Costa, ele dizia que depois de alguns anos no exercício como prefeito de Belém, ele havia se arrependido de ter largado o Senado para ser prefeito de Belém. Ele chegou a dizer isso em diversas ocasiões. Então, se o PT vier com um candidato, talvez Beto Faro fosse um nome forte para disputar a campanha. Agora nós temos diversos outros candidatos que estão se lançando. Vamos lá, faça a lista. O delegado Eguchi, né, foi candidato na campanha passada e quase ganha do Edmilson, mas está brigado com os setores bolsonaristas de extrema-direita no estado. Tem até sinalizado um apoio ou diálogo com o próprio governador Helder Barbalho. A gente tem também o delegado Edemauro, que é o, vamos dizer, herdeiro do bolsonarismo, mas eu não sei até onde vai esse discurso de extrema-direita para um eleitor mais esclarecido como o eleitor de Belém. O Éder Mauro também vai na mesma situação do Beto, né? Será que vai? Mas também não tem nada a perder, né? Exatamente. Continua no exercício legal do seu mandato de deputado federal. Nós temos também outros nomes já mais a centro e ligado à esquerda. Nós temos o secretário Igor Normando, que eu já mencionei aqui nessa entrevista, que é quem é o titular da Secretaria de Articulação da Cidadania, a SEAC, que é a responsável pelas usinas da Paz, né, pelo programa Ter Paz, que justamente leva o equipamento de alta qualidade para dentro dos bairros mais violentos da cidade e é responsável por uma série de atendimentos sociais para a população mais carente. É deputado estadual, né, licenciado do cargo para exercer o cargo de secretário, e é um outro nome forte, porque esse detém um apoio direto do governador. Veio construindo a sua carreira desde vereador de Belém e veio crescendo a cada eleição. Então é um outro nome forte que se apresenta. Não podemos esquecer da secretária Úrsula Vidal também, secretária de Cultura, que já foi, em outras ocasiões, candidata a prefeita de Belém e foi muito bem votada. Já chegou a disputar o Senado com centenas de milhares de votos. E é um outro nome forte que aparece forte nas pesquisas de sondagem que são feitas. E o Cássio Andrade, que é ex-deputado federal e atual secretário de Esporte e Lazer, também já colocou seu nome. Lembrando um pouco o PSDB, que vê na candidatura de um parlamentar de outro partido a esperança de estar novamente próximo ou fazendo parte da administração de Belém, o candidato Thiago Araújo, do Cidadania, que é outro nome também que tem aparecido nas pesquisas. Então a gente vai juntando esse cenário com vários candidatos diferentes que acreditam que tem chance de se eleger prefeito de Belém, por isso estão lançando
os seus nomes como pré-candidatos, justamente por conta do cenário de extrema rejeição do prefeito Edmilson Rodrigues. Um cachorro que parece morto, mas, como eu já disse, as pesquisas e a história nos mostram que geralmente quem está no exercício da cadeira de prefeito tende a se reeleger. A tendência é a reeleição. O interessante aqui que a gente percebe e que faz sentido aquelas colocações anteriores, que só teria de fato aqui o Éder Mauro de direita, os demais todos estariam pleiteando futuramente um acordo ou um apoio do atual governador, né? Pelo desenho que a gente está vendo se formar aqui. É essa perspectiva mesmo ou estou um pouco equivocado? A gente está um pouco distante ainda, né? A gente está a menos de um ano da eleição, mas os acordos estão acontecendo. Como a gente costuma dizer, Paulo, tem muita água rolando embaixo da ponte ainda. Mas se isso acontecer, é necessário que se coloque uma candidatura viável. No caso de uma inviabilidade do Edmilson Rodrigues, uma candidatura viável para enfrentar o Éder Mauro com a herança do bolsonarismo. Mas você acredita que existe alguma possibilidade do atual prefeito de Belém, Edmilson, declinar e não participar da próxima eleição? Olha, como eu disse, tudo pode acontecer, né? Então, mas esse exercício da futurologia, né, que eu costumo brincar, né, a gente da ciência política costuma trabalhar com números e com pesquisas. Então, no atual cenário, eu não vejo o Edmilson declinando a candidatura de prefeito de Belém novamente, não. Disputando a reeleição. Acho que ele vai disputar a reeleição, sim. Acho que não tem meio que saída para ele. Parece que tinha uma frase dele no início do mandato que ele falou que não iria tentar a reeleição, né? O Lula falou isso também, né? Fernando Henrique falou isso em dado momento e foi quem colocou o projeto de reeleição para ser votado, né? E foi reeleito em 1998. Então, uma coisa é a gente estar na campanha, né? Outra coisa é a gente estar no exercício do poder. Doutor Márcio Pontes, muito obrigado pelo bate-papo. Confesso que saio daqui uma pessoa melhor, aprendi bastante. Obrigado por ter compartilhado comigo e com as pessoas que nos acompanham seus pontos de vista, sua perspectiva. E espero que você tenha acertado bastante aí na atual conjuntura política dos próximos anos. Poxa, eu fico honrado mais uma vez, eu quero agradecer a presença aqui no podcast Para Fazer Direito, esse espaço tão respeitado, né, que nos permite que nós possamos trazer informações preciosas, informações importantes para a população, numa linguagem que todo mundo pode entender, o caboclo e o doutor. E eu só tenho a agradecer, Paulo. Muito obrigado e muito obrigado a vocês todos.